Graças a Deus. Nós estamos na segunda mensagem dessa série Ser Discípulo e nós vamos, bem dizer, continuar aquilo que nós meditamos na semana passada. Então nós temos pensado muito aqui, essa série nós temos feito, estudado, para nós pensarmos muito como igreja local aqui, como igreja Ebenezer. Falarmos sobre nós principalmente e falarmos sobre discipulado, sobre o discípulo de Jesus. Então, como nós falamos semana passada, para nós apertarmos um pouco o cinto de segurança, para nós ficarmos um pouco na cadeira aí, porque muitas coisas vão mexer com a gente. Alguns aqui, que talvez já tenham alguns anos na caminhada de fé, vão se lembrar como as igrejas funcionavam antigamente. A igreja tomava, antigamente, toda a agenda da pessoa. Era de segunda a segunda, as igrejas ocupavam a agenda das pessoas. Era ensaio de departamentos durante a semana, era o culto, reunião de oração, era o culto de ensino em si. O domingo, eu me lembro bem, começava no domingo de manhã, escola bíblica, nós ficávamos para o ensaio dos jovens, ia em casa almoçar, voltava para o ensaio do coral, ficava na igreja e ia embora 9h, 9h30. Aí na segunda já tinha de novo. Então, a agenda das pessoas era bem ocupadas e as pessoas frequentavam talvez de forma ativista. Mas o discipulado em si acontecia como algo separado da agenda da igreja, porque era apenas, entendia-se então que o discipulado era para o batismo, somente para o batismo. Essa era a ideia e ainda é. Mas quando Jesus nos chama para o discipulado, é para uma vida com Jesus. É uma vida de aprendizado. É por isso que nenhum cristão pode dizer que já aprendeu tudo, certo? Mas é uma vida de caminhada com Jesus, aprendendo de Jesus. E se nós formos olhar para os evangelhos, nós veremos que isso acontecia de diversas formas, mas na maioria das vezes o discipulado acontecia com multidões. Jesus diversas vezes se encontrava com multidão e passava os valores e princípios do reino de Deus. O discipulado então iniciava nas multidões. Jesus também tinha uns grupos menores, vamos dizer 120, 70, 12 e depois 3. Acontecia também nos grupos menores, acontecia o discipulado nos encontros individuais. Nós vemos com o jovem rico, nós vemos com a mulher samaritana, nós vemos com Nicodemos. Nós vemos essas coisas aconteceram. Mas tudo isso culminavam então para uma coisa só, que era para missão. Jesus depois enviava todas essas pessoas. Mas eu quero, de forma de introdução, eu quero que você preste bastante atenção, porque como nós podemos aplicar então essas formas de discipulado, e talvez você ainda não percebeu como funciona, e você que está nos visitando, você vai conhecer um pouco a nossa igreja, como que funciona, como que nós aplicamos esse discipulado aqui para Ebenezer, olhando para a Bíblia. Como então nós podemos aplicar ele? As multidões, o que seriam as multidões? As multidões seria esse tempo de adoração e de reflexão aqui, ao domingo. É nesse momento quando nós lemos o texto bíblico juntos, no início do culto. É nesse momento quando nós oramos juntos, para falar com o Senhor. É nesse momento quando nós cantamos a palavra de Deus, pois é isso que nós fazemos aqui.
É nesse momento que nós cantamos sobre a graça de Deus, sobre o poderio de Deus, sobre a grandeza de Deus. É nesse momento que nós exaltamos a Deus juntos aqui, que nós refletimos juntos nessa história maior de Deus, que é a história de Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos trazer de volta para Ele, e para assim nós vivermos agora em missão no mundo, levando esses princípios e esses valores do reino. Então é nesse encontro que nós consideramos que todos juntos estamos sendo discipulados por Jesus. Quando nós abrimos a palavra, quando nós meditamos na palavra, é Jesus, o mestre, discipulando e ensinando a gente. O grupo menor. O que seriam os grupos menores? Seriam os encontros de aprofundamento, de compartilhar as nossas dificuldades, pois era isso que a Bíblia nos mostra. Jesus com seu grupo menor, compartilhando. Olha, vocês não podem orar nem sequer um pouco comigo. Jesus compartilhando a tristeza no Getsêmani. É nesse grupo menor. Aonde nós podemos aplicar isso? Seria nos encontros que nós temos aqui, de terça-feira, na reunião de oração, e graças a Deus, eu quero convidar você a vir, porque vários irmãos estão aí conosco, já faz um mês aí que nós estamos nessa caminhada, refletindo sobre a palavra de Deus, e graças a Deus o número tem crescido, e eu quero convidar você também a participar. Mas é nesses encontros, no encontro de casal que aconteceu ontem, é no devocional dos jovens, que você aprofunda na palavra, que você compartilha a dificuldade conforme foi exposto na palavra. É nesses grupos menores que nós também criamos mais proximidade, que nós criamos mais comunhão. E através disso tudo, nós crescemos no ensinamento e no discipulado de Jesus. Também, depois disso, acontece então um encontro individual. Acontece quando você, então, como igreja, entende que o pastoreio não é só do pastor, mas eu faço parte da igreja e o pastoreio acontece, então, mutuamente. Então você liga para aquele irmão, você aconselha: meu irmão, por que você não veio? Nossa, senti sua falta, nossa, eu estou meio triste, eu estou passando por certa dificuldade. Então você que foi discipulado, ensinado por Jesus, você pastoreia mutuamente esse irmão. Você ora por esse irmão, você aconselha esse irmão. São os encontros individuais que Jesus te leva para levar, então, certa palavra daquilo que você recebeu dele. Mas isso tudo, então, culmina em um resultado só: na missão. Depois desses 3 acontecerem, nós fomos enviados daqui para o trabalho, para a escola, para o curso, para o salão de beleza, para o jantar de família, para o aniversário do sobrinho. Não importa. O que é importante é que Jesus te envia aos mais diversos ambientes para levar aquilo que você recebeu. Ide, fazei discípulos, ensinando-os e os batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois nós retornamos novamente para receber de Jesus, para compartilharmos, para aprofundarmos, para aconselharmos, e vamos de novo à missão. Pensando nesse encontro ao domingo, no encontro de adoração, então nós temos pessoas que vêm ao encontro de domingo, são convencidos do amor de Deus por elas, e elas entregam então a vida a Jesus, e agora elas iniciam nessa caminhada de discipulado. Mas também vem eu e você, que já estamos há algum tempo nessa caminhada, mas também não é muito diferente, porque todos os domingos nós ouvimos a palavra de Deus, para que então nós imitamos a Jesus e buscamos então nos parecer mais com Jesus. Essa é a Ebenezer. Se você ainda
não percebeu. Então, diante disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você aí, que já é parte dessa família, você que faz parte dessa igreja, você já havia compreendido que tudo que nós fazemos aqui, semanalmente, que parece algo repetitivo, mais um culto, mais uma reunião de oração, mais um encontro de casal no primeiro sábado do mês, mais um devocional de jovem. Você já havia compreendido que tudo que nós fazemos aqui, que os trabalhos dessa igreja, os departamentos, o culto infantil, as professoras se dedicam a preparar a aula para elas, o berçário, tudo isso que acontece, o devocional dos jovens, você havia compreendido que tudo gira em torno de discipulado de Jesus aqui? Aqui nós não estamos caminhando para um lugar que nós não sabemos, porque quem vai para um lugar que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar basta. Por isso então que nós não estamos aqui fazendo membros da Ebenezer. Nós não estamos aqui criando um clube social de evangélicos. Todos os trabalhos aqui, eu quero que você entenda bem, que todos os trabalhos aqui da nossa igreja gira em torno do discipulado, para que você cresça, para que você amadureça na fé, assim como nós falamos semana passada, para que você não seja mais como criança, inconstante, levado a qualquer tipo de vento de doutrina. Então o discípulo de Jesus, ele anseia pelo aprendizado de Jesus. Ele anseia de ouvir a palavra de Deus, ele anseia de estar junto com os irmãos, ele anseia por estar aqui cantando a palavra, porque ele entende que tudo isso funciona para que ele então se pareça mais parecido com Jesus. Não é uma reunião apenas social, mas é receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dizer. E o que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, é como ele acolhe e é como ele responde a tudo isso que ele ouve. Como ele escuta, como ele acolhe e como ele responde a tudo aquilo que ele ouve domingo após domingo. Semana passada nós pensamos sobre o que o Ricardo Agreste, pastor Ricardo, disse: o que define um discípulo de Jesus é sua consciência de que está diante da exposição, a palavra sendo aberta, falada, da exposição de princípios e valores de Deus, e sua decisão de deixar-se então orientar-se por ela. Talvez você ouve, você conhece, mas você não se decide a ser orientado por esses valores. Pois bem, hoje nós vamos refletir em Lucas capítulo 9, do 10 ao 17. Pode ficar sentado. Lucas 9, do 10 ao 17. Para nós ganharmos tempo, eu não vou ler o texto, nós vamos lendo conforme nós formos comentando. Senão eu vou ler e depois nós vamos reler novamente. E nós vamos celebrar a ceia, então vamos refletir dessa forma hoje à noite. Bom, a leitura se inicia assim: ao voltarem os apóstolos, relataram o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. E é importante nós percebermos então como esse texto se inicia, porque ele é uma continuação de um evento passado que havia ocorrido. Ao voltarem da onde? Eles estão voltando
da missão, que Jesus havia enviado eles. Agora eles voltam para prestar contas, para dizer a Jesus como houve. E percebam então que eles voltam, e quando eles voltam, eles vão aprender mais de Jesus. Lembra daquilo? Missão, multidão, grupos menores, encontros individuais, missão, multidão. Eles são enviados, mas sempre voltam para aprender mais de Jesus. É aquilo que nós falamos no início. Mas os discípulos então foram enviados, e o contexto nos diz que esses discípulos voltam falando que a missão deles teve êxito. Foi uma missão de sucesso. Eles começam a falar para Jesus que tanto é que teve sucesso que a mensagem deles desestabilizou Herodes. Ele diz: olha, quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, Lucas contando, ele diz, ficou perplexo. Herodes ficou perplexo. Quem é esse homem? Isso nos leva a pensar, meus irmãos, a algo muito importante, ligado ao discipulado. Nos leva a pensar que o anúncio dos valores e do princípio do reino de Deus tem o poder de desestabilizar as estruturas. O evangelho verbalizado, falado e vivido tem o poder de desestabilizar pessoas. E pessoas até de poder, de influência. Mas a questão é que nós podemos então ouvir semana após semana, mês após meses, anos após anos, fazer aqui de uma forma bem didática para os irmãos entenderem, eu buscar dar o meu melhor na medida do possível. Podemos fazer tudo isso, mas se nós não vivermos isso, se nós não compartilharmos isso em nosso trabalho, se nós não compartilharmos isso com nossos amigos de trabalho, com nossos amigos da escola, com nossos amigos da universidade, com nossa família, nada irá mudar. Nada irá mudar. Preste atenção. O que muda uma sociedade, o que muda as estruturas, não é o pregador de domingo. Pode ser o melhor pregador que há no mundo, mas ele não vai mudar a sociedade. O que muda as estruturas não é o pregador do domingo à noite que prega todo domingo, mas são nós, como discípulos, aprendemos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus e vamos então em missão viver essa palavra nos mais diversos ambientes, para que pessoas vejam, e então depois de falada, pregada e vivida, a sociedade muda, os ambientes mudam, as coisas mudam. Mas para isso eu preciso entender que eu estou em missão no mundo. Eu não sou apenas um frequentador de culto, como nós falamos semana passada. A igreja para mim não é um evento semanal. Não, é o lugar de eu ouvir aquilo que Deus quer fazer em mim, para que eu possa levar isso também aos outros, e então as coisas mudem. O texto segue. E os discípulos então prestam conta de tudo o que aconteceu. Eles estão cansados e Jesus então decide ir com eles para outro lugar. Então eles ficam até empolgados, vamos descansar um pouco, vamos tirar um tempinho de férias. Porém esse descanso dos discípulos é surpreendido. Porque o texto vai nos dizer que as multidões então ficou sabendo que Jesus estava indo para determinado lugar. Então a multidão vai atrás deles.
E as férias desses discípulos, o descanso desses discípulos, então, acabou sendo frustrada. E o texto nos mostra que há duas reações a esse descanso frustrado. A primeira reação é a reação de Jesus. A Bíblia nos diz: as multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele então as recebeu. Jesus acolheu aquelas pessoas. E receber aqui, o original, a ideia é de receber com entusiasmo. Sabe, não é aquela visita que você está lá doido para descansar, sabe? Domingo à tarde, almoçou bem, a pressão caiu, sabe? E já começa, né? E deita no sofazão e de repente escuta no portão, toque, toque, toque. Você fala: rapaz, chegou gente. Até pensa, né? Se eu não sou crente, eu iria ficar quietinho aqui, não ia nem atender, fingir que eu não estou. Mas eu sou discípulo de Jesus, então tem que pelo menos atender. A ideia não é essa. A ideia é: Jesus olha para aquela multidão e fala: olhem, tem mais uma multidão vindo, vamos recebê-los. Jesus acolheu aquelas pessoas. Jesus teve compaixão da multidão. E também teve entusiasmo de ver aquela multidão. Porque Jesus sabia da necessidade daquela multidão. Jesus então quer compartilhar os valores e princípios do reino de Deus, pois é isso que ele faz. Ensinou-lhes a respeito do reino de Deus. Olha o discipulado acontecendo. Olha os ensinamentos acontecendo. Olha Jesus falando para eles então. Ele ensinava acerca do reino, ele reorientava a multidão para o sentido da vida certa. Que tudo culmina na cruz. E é isso que as pessoas precisam ouvir de nós. Que tudo está em Jesus. Para que eu vim ao mundo? Olha, você veio ao mundo para adorar, glorificar e servir a Deus. Jesus te chamou, Deus te conhecia antes mesmo da eternidade. Esse é o valor real da vida. E Jesus aplicava e expunha os princípios e valores do reino. E com isso então acontecia a restauração. A Bíblia diz: e o curou, e curou os que estavam enfermos. E é lógico que o texto aqui diz sobre uma cura física, mas eu quero pensar com você numa forma mais abrangente. Uma cura como um todo. Porque quando as pessoas são acolhidas, quando as pessoas são discipuladas, quando as pessoas recebem o princípio e valores de Deus, há um sentido no homem como um todo, abrange o homem como um todo. Sentimentos, pensamentos, fisicamente, emoções. Então essas pessoas recebem os valores e princípios porque são discipulados por Jesus e agora vão para agora ter os seus relacionamentos restaurados. Agora vão com os valores do reino de Deus para ter os seus casamentos restaurados. Agora vão com os princípios do reino de Deus para agora reestruturarem a sua família. Porque elas foram discipuladas e agora receberam restauração, tanto em si, mas levam agora a restauração aos outros. Bom, então o que se esperava desses discípulos agora, após uma ação de Jesus dessa forma, frustrando as férias desses camaradas? Eles estão vendo, eles estão observando, e então acho que no mínimo que Jesus espera é que eles o imitam. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram:
mande embora aos povoados campos vizinhos. Eu gostei mais da tradução NVI, que diz assim, a tradução NVI disse, manda embora a multidão. Manda embora a multidão. Senhor, nós estamos cansados. Nós viemos agora de uma missão. E olha, Senhor, a missão foi boa, ok, foi jóia. Mas ficou lá atrás. Senhor, eu já fiz tanta coisa para o Senhor lá atrás. Vou tirar um tempo. Senhor, eu já servi tanto na igreja lá atrás. Acho que agora está na hora de eu descansar. É merecido esse descanso. Senhor, não está boa as coisas. Deixa eu quieto. Vou ficar na minha. A melhor coisa que eu tenho que fazer é ficar na minha. Ou então, deixe que se virem. Nós estamos aqui com o Senhor, tá bom. Deixe que se virem. Eles que se virem, os discípulos. Sabe o nome disso? Comodidade. Para eles estava cômodo ali. Ficar com Jesus. Estou com Jesus, está garantido. Estou garantido. A multidão, eu faço parte dos mais íntimos, então estou tranquilo. O que nós precisamos entender, e o que Jesus mostrou aos discípulos é: a missão ainda não acabou. A missão ainda não acabou. Nós estamos em missão no mundo, irmãos. E isso deve reger a nossa vida. As pessoas estão acomodadas. Os evangélicos da igreja brasileira estão acomodados. Está tudo bem, tudo está funcionando aparentemente. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Está tudo bem. Domingo a igreja está aberta. Eu vou lá, presto o meu culto, coloco a minha cabeça no travesseiro, tenho o meu sono tranquilo, porque eu estou com a consciência leve. Bora para mais uma semana. Pouco me importa sobre os outros dentro ou sobre os outros fora. Para mim tanto faz, porque eu estou indo semanalmente, religiosamente, domingo após domingo, cumprir o meu papel. A pergunta para você pensar é: como você reage às necessidades que estão à sua volta? Como você reage às necessidades que estão diante de você? Estava conversando com a Cléo ontem e com a Elma na mesa e falando: vocês têm que entender que vocês são missionários lá no trabalho. Porque criou algo que missionário é somente aquele que vai para longe, somente aquele que é enviado lá para a África, ou por norte, por nordeste. Não, meus irmãos. Vanessa é missionária na escola. Ela é uma missionária. Luciana é missionária na prefeitura. Cris é missionário no trabalho. Indiferente. Talvez você deve até pensar, e você vai ver que os discípulos aqui já falaram assim: não tem como, Senhor, alimentar essa multidão. Não é isso. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos em missão. Eu sou missionário, você é missionária, você carrega com você a palavra do reino de Deus. Você tem que compartilhar isso. Se eu fosse chamar, até pensei hoje à noite nós terminarmos essa pregação orando pelos missionários dessa igreja. Talvez todo mundo ia falar: ué, mas cadê? E eu ia chamar a igreja toda aqui,
falou assim: nós vamos orar por todos vocês, porque vocês são missionários, nós somos missionários. Renan no Uber é um missionário que é o dia inteiro entrando e saindo gente ali no carro. Imagine. Nós precisamos resgatar isso, porque senão nós vamos virar frequentadores de culto. E vamos viver em quatro paredes, quando a igreja, diz Dietrich Bonhoeffer, que a igreja só é igreja quando ela é igreja para os de fora. Para os de fora. O que você acha que Jesus espera de você quando há uma necessidade à sua volta? O que você acha que Jesus espera de você? O que você acha que Jesus espera de você quando há uma necessidade na sua comunidade de fé local? O que Jesus espera de você? Fala para mim. O que você acha? O problema é que as pessoas às vezes entendem que é o líder que está falando, ou é o pastor, ou é líder de jovem, ou a líder das irmãs. Não, não é isso. Quem está esperando não são pessoas, é Jesus que está esperando a reação nossa. Porque o discípulo ouve, o discípulo observa, mas o discípulo deve imitar e responder a Jesus. Então Jesus lança um desafio a esses homens. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: manda embora as multidões. Manda embora. Jesus disse: providenciem vocês. Vocês. Alimento para eles comerem. O desafio é: saiam da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Você que é discípulo de Jesus e pertence a essa comunidade de fé, volte a servir. Volte a se engajar, volte a participar, volte a ter anseio por estar aqui semanalmente, no fim e no meio da semana. Volte a ter esse anseio, isso em nome de Jesus. Porque não é eu que quero a presença sua, mas é Jesus que está aguardando uma resposta sua. É Jesus. Volte a ter o desejo em vir nos grupos menores, nos jovens, nos casais, nas terça-feiras, nas irmãs, às quinta-feiras, uma quinta por mês. Volte a ter desejo disso em nome de Jesus. Não sou eu que estou esperando, é Jesus que está esperando essa reação sua. É Jesus. A missão ainda não acabou. Saia da zona de conforto, saia da comodidade, providencie vocês alimento para eles. E você pode me dizer: ah, mas não tenho como, meus recursos no momento não dá, meu tempo está escasso. O desafio é imenso. E todos nós aqui poderíamos listar muitas coisas, mas os discípulos não foram diferentes. Sabe o que eles falaram? Olha só, nós temos 5 pães e 2 peixes. É escasso o negócio. É um desafio muito grande, Senhor. Sabe? É escasso. Os recursos são poucos. Os recursos são poucos. O que o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Os recursos são poucos para tanta gente, Senhor. Os argumentos dele até que, fala para mim, são melhores até que os seus e os meus. Os argumentos desse, olhando para 5.000 pessoas, 5 pão e 2 peixes, eu aposto que os argumentos dele foram melhores que o meu e o teu. Jesus dá uma grande lição então.
para eles e para nós nessa noite, para pensarmos. Digam a eles que se sentem em grupos de 50. Como que é mais fácil contar 5.000? Vamos ver? Vamos organizar. Vamos organizar? Vamos organizar as coisas? Vamos dar uma olhada na nossa agenda? Vamos ver aonde nós estamos gastando tempo? Vamos dar uma olhada no aplicativo que vê quantas vezes nós abrimos o celular? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhada quantas vezes eu entrei no Instagram, no Facebook, no YouTube? Vamos dar uma olhada na nossa agenda? Vamos dar uma olhada no que tem roubado o nosso tempo? Vamos dar uma olhada na nossa agenda, no que nós temos priorizado? Vamos dar uma olhada na fatura do nosso cartão, com o que nós temos gastado tanto dinheiro? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos organizar as coisas? Vamos organizar a nossa agenda? Se eu tenho dado o real valor para o momento do encontro de multidões no domingo, se eu tenho dado o real valor para o encontro de pequenos grupos menores aqui nas terça-feira, quinta, sábado, vamos dar uma olhada nisso? Vamos organizar isso? Vamos dar uma olhada se eu tenho tempo para ter encontros individuais, aconselhar, orar pelo irmão, perguntar como que ele está, mandar um WhatsApp, vamos dar uma olhada na agenda nisso? Vamos organizar. Vamos organizar. Separa grupos aí. Vamos organizar isso. Vamos dar uma olhada na minha agenda se eu não tenho tempo mesmo para ajudar na comunidade de fé? Ou será que são apenas desculpas piores do que as dos discípulos? E eles também obedeceram. Então não teve como. Jesus, organiza. Vamos parar com isso? Dá uma organizada e vamos obedecer? Vamos obedecer? E os discípulos seguiram sua instrução e todos então se sentaram. Jesus então tomou os pães e olhou para o céu. Deixa eu dizer aqui, abrir um parênteses. Talvez você olhe e fale, eu não sei, eu não tenho recurso. Eu vou falar, Deus é especialista em usar pessoas improváveis. Porque os olhos não são aqui na terra, os olhos é no céu. É de lá que vem a resposta. É de lá. Então nós não temos desculpa, porque Deus usa da forma que Ele quer. Então Ele pega e fala, vamos separar aqui, agora vocês entregam. Eles foram, entregaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Obediência. Perceba isso daqui, é um detalhe muito importante. Jesus entregou os pães e disse, sirva. Vocês, sirva. Vão vocês servir. Sirva. E tem algo muito interessante, porque às vezes, meus irmãos, ou na maioria das vezes, as pessoas querem o milagre antes de obedecer. As pessoas querem as respostas antes de obedecer os princípios e valores de Deus. As pessoas querem as coisas sem ter um compromisso com Deus. Deus, se o Senhor fizer, eu vou te servir. Deus, se o Senhor fizer, eu vou ajudar na minha comunidade de fé. Deus, se o Senhor operar nisso daqui, olha, eu vou fazer isso para o Senhor. Você parou para pensar, já que a maioria dos milagres aconteceram porque alguém decidiu obedecer na Bíblia? O que você tem aí? Eu tenho uma botija de azeite. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Elias, o que você está fazendo aqui? Levanta, vai. Nossa, eis que eu vejo uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Jesus não precisa nem você ir lá. Se o Senhor ordenar aqui, vai estar curada. Você já percebeu
que a Bíblia, na maioria das vezes, Deus opera porque alguém decidiu obedecer? Ninguém falou assim, ó, se fizer eu faço. Se o Senhor fizer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Primeiro você obedece. Depois, se Deus quiser, Ele faz o milagre. Primeiro você obedece. Depois, se Deus quiser, Ele faz o milagre. Mais uma vez, para ficar bem gravado na nossa mente. Primeiro você obedece. Depois, se Deus quiser, Ele faz o milagre. Amém? Sabe, meus irmãos, isso eu escrevi agora à tardezinha antes de vir. Algo tem me levado a pensar há algum tempo já. Algum tempo. E tomara muito, sabe, que eu esteja errado. Que eu esteja errado. Mas talvez a dificuldade das pessoas de valorizar os encontros do discipulado, pois tudo aqui gira em torno do discipulado. A partir de hoje, você que ainda não havia entendido, você entendeu que tudo aqui gira em torno do discipulado de Jesus. Se alguém te perguntar, o que acontece na sua terça-feira? É discipulado. O que acontece no domingo? Nós somos discipulados por Jesus. O que acontece no devocional dos jovens? É discipulado de Jesus. O que acontece nas quinta-feiras? No encontro das irmãs? As irmãs são discipuladas por Jesus. O que acontece lá embaixo com os adolescentes e com as crianças? Eles estão sendo discipulados por Jesus. Mas talvez eu esteja errado no que eu tenha pensado. Que a maior dificuldade que as pessoas têm tido de valorizar os encontros dos discipulados, a importância de estar junto, de tomar a decisão de servir na comunidade de fé, de tomar a decisão de ajudar, de contribuir de forma mão de obra, contribuir de forma financeira, a realizar a missão e a vocação no mundo, talvez seja que não estão valorizando aquilo que Jesus fez por ela. Tomara que eu esteja muito errado, mas talvez não estão dando o real valor daquilo que Jesus fez por nós. Por nós. Talvez não esteja mais tendo um grande efeito na sua vida isso. Talvez isso não tenha mais mexido com você. E tudo se começa, eu costumo dizer, tudo se começa pelo coração. Diz Blaise Pascal que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Talvez isso não tenha movido mais você. Talvez o fato de Jesus entrar na história, morrer por você e por mim, perdoar os nossos pecados, nos trazer de volta para um relacionamento com Deus, com Ele, com o Espírito Santo, talvez isso não tenha mais valor e significado, porque é impossível eu saber de tudo isso e ser apenas um frequentador de igreja. É impossível. Pois bem, para encerrarmos, e hoje eu prolonguei um pouco, tenho, como sempre, algumas perguntas provocativas a nós. E eu quero que você leia, nós não vamos falar, para ganharmos tempo. Qual é a sua consciência da importância desse momento, do culto para o discipulado? Qual é a sua consciência nisso? É apenas um evento semanal? Ou você está consciente e almeja e deseja, não vê a hora que chega esse encontro? Segundo, qual a zona de conforto que tem te impedido a ser instrumento dele? Dá uma olhada na agenda, organiza, dá uma olhada lá no que você tem gastado muito tempo, o que você tem priorizado. Terceiro, como você reage às necessidades à sua volta? Onde estão os seus olhos? Manda embora a multidão? Ou você fala, não, eu tenho uma palavra de Deus para você.
eu tenho os princípios do reino de Deus para você. Não, eu posso te ajudar. Mão no bolso também. Como você reage às necessidades? Quarto, para encerrarmos, creia que Deus tem um projeto para você muito maior do que você pensa. Exclamação, está errado. Exclamação. Deus tem um plano maior para você, muito maior do que você pensa, de ser discípulo de Jesus e viver em missão no mundo. Viver em missão no mundo. E em nome de Jesus, que não seja mais uma mensagem, mas que você leve essa verdade com você e viva ela, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, seja lá onde você for, que em nome de Jesus não seja mais uma mensagem que provoque você essa palavra nessa noite, para que você viva ela de verdade, para que você anseie estar aqui nos pequenos grupos, no encontro de domingo, que em nome de Jesus, que essa palavra te confronte e me confronte, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém, irmãos? Feche os seus olhos, o grupo de louvor já vai subir e nós vamos celebrar a ceia.